Você já imaginou perder tudo? A esposa, a casa e o respeito de todos? Essa é a história de um fazendeiro do interior de Minas Gerais que foi abandonado no pior momento da vida e humilhado por todos ao seu redor. Mas o que parecia o fim era só o começo. E anos depois, um reencontro inesperado mudaria tudo. Tem homem que cai devagar. Vai inclinando igual poste comido por cupim, você olha todo dia e parece firme, mas por dentro já tá oco faz tempo. Quando cai, cai de uma vez. E o barulho que faz não é de madeira batendo no chão, é de silêncio. Um silêncio tão pesado que você ainda escuta anos depois, no meio da madrugada, quando o mundo inteiro dorme e você fica deitado com os olhos abertos no teto de telha, contando rachaduras que nem a luz deixa ver direito. Eu me chamo João Custódio Ferreira. Mas isso hoje quase não importa. O que importa é o que aconteceu. E o que aconteceu precisa ser contado do começo, senão ninguém vai entender o fim. Naquele tempo eu tinha 43 anos e uma fazenda pequena no município de Patos de Minas. Uns 80 alqueires de terra vermelha, ingrata, que dava o suficiente para viver, mas nunca sobrava nada. Criava uns bois, plantava um milho por aqui, um feijão por ali. A casa era simples, parede de adobe, janela de madeira que rangia quando o vento vinha do norte, fogão a lenha, uma cama de casal que rangeu tanto em anos bons e anos ruins que até ela parecia cansada. E tinha Maria. Maria Divina, que era exatamente o que o nome prometia quando eu a conheci numa festa de São João, lá em Lagoa Formosa, 22 anos atrás. Cabelo escuro, sorriso fácil, mão leve que tocava no meu braço sem peso e ao mesmo tempo pesava em tudo. Eu era moço e tolo de um jeito que não tem remédio. Fui apaixonado de vez, sem aviso, sem preparo. Casei em 8 meses. Minha mãe disse que eu estava com pressa demais. Eu disse que era certeza, não pressa. Hoje não sei dizer se ela estava certa ou se eu estava. A vida na fazenda não foi fácil para ela, eu sei disso. Mulher criada em cidade pequena, acostumada com calçada, com vizinhança, com barulho de gente, e de repente o silêncio da roça. O galo às 4 da manhã, a lama na estação das chuvas, a poeira branca levantando da estrada no tempo seco, entrando pela janela, cobrindo tudo, os móveis, a roupa no varal, o rosto da gente. Ela reclamava, eu ouvia. Às vezes concordava, às vezes não dizia nada, porque não tinha o que dizer. Não tinha como trocar o que eu era pelo que ela queria. As dívidas começaram em 2014. Uma seca brava que durou 2 anos seguidos. Daquelas que o pasto racha igual lábio de doente e o gado emagrece tanto que você sente vergonha de olhar para eles. Peguei empréstimo no banco. Peguei de agiota também, que é o tipo de burrice que a necessidade faz a gente cometer sem cerimônia. Vendi boi abaixo do preço para pagar o mais urgente. O urgente virou rotina, a rotina virou buraco. E o buraco, quem conhece, sabe que ele vai crescendo sozinho, não precisa de ajuda. Maria foi ficando diferente, mais quieta no começo, depois mais ausente. Passava fim de semana na cidade, na casa da irmã. Voltava com ar de quem foi visitar um mundo melhor e teve que voltar para o pior. Eu via e não falava. Talvez por orgulho. Talvez por medo de ouvir o que ela tinha para dizer. O dia em que tudo acabou foi uma segunda-feira de março. Dia comum. Céu limpo, calor seco. Aquele tipo de manhã que não anuncia nada. Eu tinha voltado do curral às 6 da manhã, mão cheirando a esterco e sal grosso, e ela estava sentada na mesa da cozinha com uma mala do lado, uma mala só. Eu parei na porta. O coração foi descendo devagar, igual pedra no fundo de poço. João, ela disse. Só isso. Que foi, Maria? Ela não olhou para mim de frente. Ficou olhando para o lado, para a janela, para o capim lá fora que balançava manso no vento. Eu não consigo mais. Eu não perguntei mais nada. Porque já sabia. Tinha semanas que eu já sabia. Só não queria saber. Ela foi embora com Durval Mendes,
Um comerciante de Patos que tinha dinheiro, caminhonete nova, casa de alvenaria, com piscina nos fundos. Homem de cidade, mão macia, que nunca acordou às 4 da manhã na vida. Soube pela vizinhança, claro. No interior, a notícia anda mais rápido que a vergonha. E às vezes, junto com ela. Fiquei parado ali na cozinha por não sei quanto tempo. O fogão frio. A xícara dela ainda em cima da mesa, com a borra de café no fundo. Peguei a xícara, lavei, guardei no armário. Não sei por que fiz isso. Talvez porque era a única coisa que eu sabia fazer naquele momento. Colocar alguma coisa no lugar certo. Nos meses seguintes, o banco veio. A fazenda foi a leilão. Os 80 alqueires de terra vermelha que meu pai tinha me deixado, terra que eu conhecia cada palmo, cada vargem, cada pé de angico, cada córrego, tudo foi. Assinei papéis que mal conseguia ler de tanto que a mão tremia. O escrivão me olhou com uma mistura de pena e impaciência, que é o olhar mais humilhante que existe. Fui morar num quartinho nos fundos da casa do meu primo Geraldo, em Patos de Minas. Quarto de 3x3, cama de solteiro, uma janela que dava para a parede do vizinho. Arrumei uns bicos, carregar pedra em obra, limpar terreno, roçar pasto alheio, o tipo de serviço que você faz com a cabeça baixa e o corpo no automático, enquanto a mente fica em outro lugar, numa manhã de anos atrás, num pasto que já foi seu, com o cheiro de terra molhada que pertence a você. Na cidade, as línguas trabalhavam. Eu ouvia de canto de bar, de fila de mercado, de conversa de calçada. Aquele João Custódio. A mulher foi embora com outro, né? Perdeu tudo. Homem fraco. Não soube segurar nem a terra nem a mulher. Virou peão sem fazenda. Coitado, coitado. Essa palavra dói de um jeito que nenhuma xingação dói. O xingamento você rebate ou ignora. O coitado você carrega no pescoço igual pedra de moinho. Houve uma noite, só uma, mas que noite, em que eu sentei na beira da cama, as mãos entre os joelhos, e olhei para o chão por um tempo muito longo, pensando coisas que homem nenhum devia pensar. Não vou mentir. Pensei em desistir. Pensei que o mundo não ia sentir falta de João Custódio Ferreira, que a terra não ia parar de girar, que o café ia continuar sendo feito nas cozinhas do mundo todo sem que eu fizesse parte disso. Mas aí eu me lembrei de uma coisa. Besteira, talvez. Mas foi ela que me segurou. Era um hábito que eu tinha desde menino, aprendido com meu pai que aprendeu com o avô dele. Todo dia, antes do sol nascer, você bota o chapéu, olha para o céu e agradece o que tem, mesmo quando não tem nada. Principalmente quando não tem nada. Naquela noite, às 4 da manhã, eu me levantei do colchão. Peguei o chapéu de palha, o único que restou, gasto na aba, manchado de suor antigo. E fui até o quintal do meu primo. Fiquei parado no escuro, olhando para o céu cheio de estrela que Minas sabe fazer quando quer. E não pedi muita coisa, não. Só uma chance. Uma. Qualquer uma. O céu ficou calado, como sempre fica. Mas aquele silêncio, naquela madrugada, não pesou igual ao de dentro do quarto. Pesou de outro jeito. Pesou como coisa viva. Eu botei o chapéu de volta na cabeça e voltei para dentro. E no dia seguinte, a chance chegou. A chance não veio com fanfarra, não veio com porta se abrindo larga, com luz entrando e música de fundo. Veio do jeito que as coisas boas quase sempre vêm pra gente do interior, quieta, sem avisar, pela boca de um homem que mal te conhece, mas te olha nos olhos e decide apostar. Seu Benedito Alves era fazendeiro de Abaeté, uns 60 e poucos anos, corpo ainda firme de quem não largou o trabalho nem quando podia. Tinha uma fazenda de café no município de Presidente Olegário. Uns 200 alqueires de terreno ondulado, terra roxa escura, daquele tipo que quando você pega um punhado na mão, parece que ela respira. Ele era primo distante do meu primo Geraldo, e foi numa tarde de sábado, num almoço de família, que eu fui a contragosto, que ele me viu no canto da sala, quieto, comendo pouco, olhando para o prato. Me chamou lá fora depois do café. Ficamos os dois na calçada.
Ele acendeu um cigarro de palha, me ofereceu, eu recusei. Ficou um tempo sem falar, olhando para a rua, para a poeira que levantava quando o carro passava. Você entende de roça? Ele perguntou sem me olhar. A vida toda, eu respondi. De café, especificamente? Hesitei um segundo. Mentir era fácil, mas mentir em roça dura pouco. A terra descobre antes do patrão. Já trabalhei por cima. Não sou especialista. Ele deu uma baforada, assobiou baixinho, como se estivesse pesando alguma coisa por dentro. Tenho um talhão novo que precisa de cuidado. Pequeno ainda. Tô precisando de alguém que more lá, cuide, reporte o que acontece. Pago pouco, mas tem casa e comida. Olhei para ele, ele olhou para mim. Quando começo? Eu perguntei. Ele jogou o cigarro no chão, pisou com a bota. Segunda, foi isso. Sem contrato, sem papel assinado, sem aperto de mão longo. Do jeito que homem do interior fecha negócio quando decide confiar. Palavra seca e olho firme. Na segunda de manhã cedo, seu Benedito me buscou na caminhonete velha dele, uma Saveiro 94, vermelha desbotada, com um terço pendurado no retrovisor, e rodamos quase 2 horas por estrada de chão. Eu fui olhando pela janela aberta, o vento batendo no rosto, a poeira laranja subindo nas curvas, Minas passando do lado, o morro, o eucalipto, o pasto amarelo do tempo seco, a placa torta de cidade pequena que você pisca e já passou. Quando chegamos na fazenda, ele parou a caminhonete no alto de uma coxilha e ficou quieto. Lá embaixo, descendo a encosta suave, fileiras de café jovem, plantio novo, uns 2 anos de vida, se espalhavam em ordem, verde escuro brilhante contra a terra roxa. Uma casinha de adobe ficava no meio, com telhado de barro, janela azul desbotada, uma mangueira na frente que dava sombra no final de tarde. Aquele lugar, eu sei que parece bobagem, mas ele me fez sentir uma coisa que eu não sentia faz tempo. A sensação de que ainda havia algum lugar no mundo que cabia eu. É modesto, disse seu Benedito. Tá bom, eu respondi. E tava. Aprendi o café do jeito que aprendi tudo na vida. Com o corpo primeiro, a cabeça depois. Nos primeiros dias, fui só observando. A planta, a folha, o jeito que o galho dobra quando tá com sede, a coloração da terra quando precisa de calcário, o som que o vento faz diferente quando passa por cafezal sadio e por cafezal doente. Som diferente, juro. Quem vive na roça sabe que planta faz barulho quando não tá bem. Não barulho de palavra, barulho de silêncio errado, de ausência onde devia ter presença. Pedi livro emprestado para o filho de seu Benedito, que estudava agronomia em Lavras. O menino mandou 2 livros velhos e um caderno de anotações. Eu lia de noite, à luz de lamparina, porque a energia caía toda vez que chovia. Lia devagar, repetindo as palavras difíceis em voz alta, igual crianças soletrandos, sem vergonha nenhuma, porque não tinha ninguém para ver. De dia testava o que tinha lido, corrigia o que não funcionava. Anotava tudo num caderninho de capa dura que comprei na cidade. Data, temperatura estimada, nível de umidade do solo, aspecto das folhas, pragas que apareciam. Aprendi a reconhecer a broca do café pelo buraquinho que ela deixa no grão. Aprendi que o excesso de adubo queima a raiz igual ao excesso de sol. Aprendi que café, igual gente, precisa de equilíbrio. Nem seco demais, nem encharcado, nem abandonado, nem sufocado. O sol nascia às 5h30 e eu já estava no talhão. O sol se punha às 6 da tarde e eu ainda estava no talhão. No meio do dia, quando o calor ficava sério, aquele calor de Minas em outubro que parece que o céu desceu 2 metros, eu ia para a sombra da mangueira, bebia água, comia o que tinha preparado de manhã e ficava olhando para o cafezal, só olhando. Aquele silêncio do campo de tarde, cigarra, vento, o grasno de uma ave longe, era o tipo de silêncio que não pesa, é silêncio cheio, não vazio. Comecei a conversar com as plantas.
Sei que parece loucura, mas no interior não é. Minha avó conversava com o jardim dela todos os dias e tinha a horta mais bonita de 3 municípios. Eu ia andando entre as fileiras de café, passando a mão nas folhas com cuidado, e falava baixo, quase sussurrando. Hoje tá quente, né? Aguenta mais um pouco. Esse galho aqui tá fraco. Você me avisa se precisar. Amanhã eu trago água de manhã cedo, antes do sol pegar. O cafezal não respondia, mas ficava de um jeito diferente depois que eu passava. Ou eu ficava diferente. Não sei dizer ao certo qual dos dois. Os meses foram passando com aquela qualidade boa que o tempo tem quando você está trabalhando de verdade. Andam rápido e deixam coisa para trás. O talhão foi crescendo. As plantas foram engrossando, os galhos carregando, e quando veio a primeira florada, aquele milagre branco de florzinha miúda, que cobre o cafezal inteiro e perfuma o ar de um jeito que não tem comparação, eu fiquei parado na beira do talhão, chapéu na mão, e não consegui dizer nada. Tinha cheiro de jasmim misturado com terra úmida. O sol da tarde jogava luz dourada nas florzinhas brancas, e o vento balançava tudo junto, vagaroso, e o cafezal parecia uma coisa viva pulsando. Eu estava sozinho. Sempre estava. Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, a solidão não doeu. Só havia uma testemunha. Um pássaro sabiá que pousou no galho mais alto da mangueira e ficou cantando por um bom tempo, como se também tivesse chegado na hora certa para ver aquilo. Seu Benedito veio visitar um mês depois. Ficou andando entre as fileiras sem falar nada, agachando aqui e ali, apertando a terra com o polegar, virando folha pelo avesso. Levou uns 20 minutos assim. Quando chegou na minha frente, tinha uma coisa diferente no olhar dele. Não era pena, não era surpresa. Era respeito. Você tem mão para isso, ele disse. Aprendi com ela. Eu respondi, apontando para o chão. Ele riu baixinho, com aquele riso curto de homem que não ri fácil, mas quando ri é de verdade. Ano que vem, a colheita vai ser boa. Vai, eu disse. Com certeza, não com esperança. Era diferente. Naquela noite, deitei na cama estreita da casinha de adobe e fiquei ouvindo o vento no cafezal lá fora. Som de folha roçando em folha, de galho dobrando manso, de terra respirando depois da cerração que tinha caído no fim do dia. E pensei em Maria pela primeira vez em semanas, não com dor aguda, mas com aquela dor antiga que já cicatrizou, mas você sente quando aperta. Pensei que ela não conheceria aquele lugar, que nunca pisaria naquela terra roxa, que nunca ouviria o cafezal de noite. E, estranhamente, aquele pensamento não me entristeceu. Me fez sentir que aquilo era meu de um jeito que poucas coisas foram. Fechei os olhos. Dormi até o galo cantar. Mas o bem, quando começa a aparecer, atrai também o que não presta. Sempre foi assim. Desde o começo do mundo, a luz acende e a sombra se move. E a sombra que se moveu na minha direção tinha nome, rosto e rancor velho de anos. Se chamava Valdir. Valdir Couto, 38 anos, funcionário antigo da fazenda de seu Benedito. Havia 10 anos trabalhando ali, fazendo de tudo um pouco e de nada direito. O tipo de homem que conhece o patrão há muito tempo e confunde familiaridade com direito. Quando seu Benedito me trouxe, eu percebi desde o primeiro dia que Valdir me olhava de um jeito que não era de boas-vindas. Era de medição, de cálculo, de quem enxerga em você não uma pessoa, mas uma ameaça. Eu tentei não dar importância. Cumprimentava, ele respondia curto. Oferecia ajuda, ele recusava. Nos primeiros meses ficamos cada um na sua. E eu pensei que era só jeito de homem desconfiado que precisa de tempo. Estava errado, porque quando a colheita chegou, e chegou boa, melhor do que seu Benedito esperava, quase 30% acima da estimativa, e o patrão me chamou na frente de todos para agradecer pelo cuidado, eu vi a expressão de Valdir mudar. Não era mais desconfiança, era outra coisa.
coisa mais escura, mais funda, mais perigosa. Era a face velha da inveja, que no interior não fica escondida por muito tempo, e a tempestade que ela ia trazer estava chegando. Eu só ainda não sabia disso. A acusação chegou numa quinta-feira de julho, que é quando o frio de Minas aperta de verdade. Aquele frio seco que racha o canto da boca e faz a terra endurecer como concreto. Eu tinha acabado de terminar o inventário do armazém. Pesagem dos últimos lotes de café beneficiado, anotação no caderno, tudo conferido 2 vezes como era meu hábito. Fechei o cadeado do galpão e estava caminhando de volta para a casinha, quando ouvi a caminhonete de seu Benedito entrando pela porteira mais rápido que o normal. Ele desceu antes de o motor apagar. Rosto fechado, chapéu baixo, pisada pesada na terra vermelha. Parei onde estava. João, a voz dele, era diferente. Tinha uma coisa dentro dela que eu reconheci imediatamente, porque já ouvi antes. A voz de homem que não quer acreditar no que ouviu, mas que ainda não sabe como não acreditar. Seu Benedito, ele parou na minha frente. Nos olhamos por um tempo. O vento frio cortou entre nós dois. Valdir disse que está faltando café no armazém. Diz que viu você saindo de lá de madrugada semana passada. 2 vezes o chão não afundou sob meus pés, mas pareceu. Senti o sangue gelar de um modo que não tem nada a ver com o frio do tempo. É um frio que começa por dentro, no meio do peito, e vai descendo devagar. Nunca saí daquele armazém de madrugada, eu disse. Devagar. Claro, ele disse que viu. Ele mentiu. O silêncio entre nós durou mais do que devia. Seu Benedito olhou para o chão, para o galpão, de volta para mim. Eu não desviei os olhos. Não porque estava sendo corajoso, mas porque estava com medo. E quando o homem está com medo do jeito certo, ele fica parado. O medo errado é que faz fugir. Vou precisar conferir o estoque, ele disse por fim. Pode conferir agora, eu abro. Puxei a chave do bolso e estendi a mão para ele. Ele ficou olhando para a chave por um instante. Depois pegou. Mas eu sabia que chave aberta e conta conferida não resolvia o problema. Porque quando a palavra de um homem é colocada contra a do outro, no interior, o que pesa não é a verdade sozinha. É a história de cada um. E naquele momento, minha história era a de um homem que tinha perdido tudo, que tinha chegado sem nada, que dependia da generosidade de um patrão. A história de Valdir era a de 10 anos de lealdade ruidosa, de presença constante, de familiaridade cultivada com paciência, de quem sabe que intimidade pode valer mais que competência. Naquela noite deitei sem dormir. Ouvi o cafezal lá fora. O mesmo som de sempre, folha em folha, vento manso, mas ele não me acalmou. Porque pela primeira vez eu olhava para o que tinha construído e via uma coisa frágil. Via que construção feita em terra de outro pode ser derrubada por palavra de um homem que te quer mal. Fiquei pensando em desistir. Não vou mentir. Pensei em levantar, fazer a mala pequena que tinha e ir embora antes que a situação piorasse. Antes da humilhação chegar junto com a demissão. Ia ser mais fácil sair por conta própria do que ser mandado embora com suspeita nas costas. Mas aí me veio uma coisa. Não foi pensamento, foi imagem. A florada do cafezal. As florzinhas brancas sob o sol dourado. O sabiá cantando lá em cima. Aquilo era meu. Não no papel, não na lei, mas era meu do jeito que importa. Eu tinha colocado vida naquilo. Suor e sono e palavra sussurrada entre fileira de planta. Não ia embora sem lutar. Me levantei da cama, fui até a janela, olhei para o céu cheio de estrela. Peguei o chapéu que ficava sempre pendurado na cabeceira, botei na cabeça e fiquei ali, parado no escuro, pedindo não por milagre, mas por coragem de continuar parado quando tudo mandava correr. No dia seguinte, seu Benedito voltou com o filho, Marcelo, o agrônomo, e os dois passaram o dia inteiro conferindo o armazém, o livro de registros, os lotes pesados, os recibos de venda.
Eu fui trabalhar no talhão como qualquer dia. Normal, porque se eu ficasse rondando, pareceria culpa, e culpa não tinha. Valdir apareceu no meio da tarde, andando pelo terreiro com aquele jeito de quem não quer parecer que está esperando o resultado, mas está. Me olhou de longe, eu olhei de volta. Não dei boa tarde, não fiz sinal. Continuei carregando o que estava carregando. Mas foi Marcelo quem encontrou. Tarde da noite, ele me chamou na varanda da casa-sede. Trouxe o caderno de registros. O que eu escrevia todo dia, e ficou folheando com atenção de agrônomo, de homem que sabe ler além das palavras. Você anotou tudo aqui, ele disse. Não era pergunta. Todo dia. Data, peso, lote, condição. Meu pai me ensinou que roça sem registro é roça que você não conhece. Marcelo ficou quieto. Passou o dedo por uma página, por outra. O estoque bate, ele disse por fim. Bate até o grama. Eu sei. A falta que o Valdir reportou. Ele fechou o caderno devagar. É de um lote que foi vendido legalmente há 3 semanas. Tem nota fiscal. Eu mesmo assinei a autorização de saída. Ficamos os dois em silêncio. Lá fora, a noite de Minas era funda e fria. E o cafezal ficava escuro além da cerca, só um vulto verde escuro contra o céu estrelado. Então ele sabia, eu disse. Marcelo não respondeu imediatamente, mas o jeito que ele fechou o livro foi a resposta. O confronto com Valdir aconteceu na manhã seguinte, e eu não estive presente. Seu Benedito quis assim e foi certo. Não era para ser espetáculo. Ouvi a voz grossa do patrão do outro lado do terreiro, firme e baixa, do jeito que homem fala quando está com raiva controlada, que é o tipo mais sério de raiva. Depois, ouvi a porteira bater. Valdir saiu da fazenda antes do almoço, com as coisas dele numa lona amarrada nas costas, sem olhar para trás. Eu estava podando um galho seco no talhão quando ele passou. Ele me viu. Parou 1 segundo. Eu fiquei parado também, tesoura na mão. Não havia mais nada a dizer entre nós dois, e nós dois sabíamos. Ele continuou andando. Sumiu pela estrada de chão, a poeira vermelha fechando atrás dele como cortina. Fiquei olhando por um tempo. Não senti vitória. Senti alívio. Aquele alívio pesado que vem junto com cansaço, misturado com uma tristeza estranha que você não sabe bem explicar. Porque homem que faz o que Valdir fez é homem que em algum ponto da vida tomou um caminho errado por razão que você não conhece. E quando ele vai embora assim, você não sabe o que é pior. O que ele tentou te fazer ou o que a vida fez com ele antes. Mas isso era coisa de depois pensar. Naquele dia, só fui trabalhar. Depois que Valdir foi embora, a fazenda ficou diferente. Não de um jeito dramático. Não houve festa, não houve discurso. Ficou diferente do jeito sutil que os lugares ficam, quando uma tensão que você nem sabia que carregava vai embora de vez. Como tirar uma pedra pequena do sapato que você acostumou a andar com ela dentro, e de repente cada passo fica mais leve, e você esqueceu que podia ser assim. Seu Benedito veio me ver na semana seguinte. Chegou sozinho, sem avisar, numa tarde de quarta-feira. Parou a caminhonete, desceu, ficou encostado na carroceria me observando trabalhar por uns minutos antes de falar. João, seu Benedito, me deve um pedido de desculpa. Eu baixei a enxada, olhei para ele. Me desculpe, ele disse, direto, sem rodeio, sem diminuir. Fiquei em dúvida quando não devia. Homem que pede desculpa assim, de frente, sem enfeitar. É raro. Eu sabia disso. Sabia o tamanho daquilo. Tá esquecido, eu disse. Não precisa esquecer. Só precisava ouvir. Ficamos um tempo calados, olhando para o cafezal. O sol estava começando a inclinar para o poente, aquela luz laranja que pega de lado nas folhas e faz tudo ficar com uma cor que não tem nome certo. Quero te propor uma coisa, ele disse. Eu esperei. Você assume a gestão completa daqui, não só esse talhão, a fazenda toda. Eu tô ficando velho, João, e meu filho tem a vida dele em lavras. Quero alguém que cuide disso como se fosse dele.
Não tenho dinheiro para comprar parte. Não falei em compra. Falei em sociedade. Você entra com trabalho e gestão, eu entro com a terra e o capital. Dividimos o resultado. O coração acelerou. Mas eu sou homem de roça. E homem de roça aprendeu desde cedo a não deixar emoção apressar decisão de terra. Terra é coisa séria demais para ser decidida no calor do sentimento. Me dá uns dias para pensar, eu disse. Ele assentiu. Sabia que era a resposta certa. Pensei por 3 dias. Andei cada palmo da fazenda, os talhões de café velho, os de café novo, a área de pastagem, a nascente que alimentava o bebedouro, a mata ciliar do ribeirão que cruzava o fundo da propriedade. Andei como quem está aprendendo um nome novo de cor, como quem precisa sentir se aquele lugar quer ser seu. Na manhã do 4º dia, liguei para seu Benedito do orelhão da cidade. Topei. Os anos que se seguiram foram os anos mais sérios da minha vida. Não os mais fáceis. Sérios. Tem diferença. Fácil é o que não exige. Sério é o que constrói. Contratei 2 funcionários novos, homens de confiança, indicados por gente que eu conhecia. Expandi o plantio em mais 80 alqueires do terreno que ficava sem uso. Aprendi a acessar crédito rural de um jeito diferente do que eu aprendera antes. Não como tábua de salvação, mas como ferramenta de crescimento. Estudei mercado, preço de commodity, cooperativas da região. Visitei outras fazendas de café especial no sul de Minas, fiz perguntas sem vergonha, anotei tudo, voltei, testei, errei muito. Plantei um lote inteiro com variedade errada para aquele microclima e perdi quase tudo naquela safra. Fiquei olhando para o prejuízo 3 dias, sem conseguir dormir direito. No 4º dia, levantei, calculei o estrago, tracei o plano de recuperação e comecei a executar. Porque aprendi que o campo não te perdoa o erro, mas também não te cobra mais do que o erro vale. Você paga o preço exato, planta de novo e a terra segue. Ela não tem memória de rancor, só tem memória de cuidado. E eu cuidei. Numa colheita de novembro, 5 anos depois de ter chegado à fazenda de seu Benedito com uma mala de nada e o chapéu de palha surrado, eu estava no terreiro vendo o caminhão carregar os últimos lotes da safra. Café especial, já vendido para uma torrefação de Belo Horizonte que pagava prêmio por qualidade. E fiz o cálculo na cabeça. Não era fortuna, mas era fôlego. Era terra, era futuro. Me lembrei do quarto de 3x3 na casa do meu primo Geraldo, da xícara de Maria que eu lavei e guardei sozinho na cozinha vazia. Das palavras que ouvi de calçada de bar, homem fraco, não soube segurar nem a terra nem a mulher. Coitado, tirei o chapéu de palha. Não o mesmo do início, esse era um novo, mas guardava o mesmo hábito. E olhei para o céu. Era tarde da tarde, o sol descendo cor de brasa atrás dos morros de Minas, o ar cheirando a café seco e terra quente. Não agradeci pela riqueza. Agradeci pela chance, pela única chance que pedi naquela madrugada escura no quintal do meu primo. Tinha sido suficiente, mais do que suficiente. O caminhão saiu pela porteira. Eu fiquei parado, o chapéu na mão, o vento mexendo no capim da beira da estrada. E senti uma coisa que levei um tempo para identificar, porque fazia muito tempo que não sentia. Era paz. Simples assim. Paz. A cidade tinha mudado de tom comigo, do jeito que cidade pequena muda quando vê que errou. Não com cerimônia. Com interior, as coisas se fazem pelo avesso sem discurso. Um aperto de mão mais firme aqui, um convite para tomar café ali, uma apresentação orgulhosa a visitante de fora. Esse aqui é o João Custódio. Cuida do café lá do Benedito Alves. O homem é uma referência na região. Referência. A mesma boca que disse coitado agora, dizia referência, e eu aprendi a receber os dois com o mesmo peso. Nenhum, porque o que eu era não dependia do que eles diziam. Aprendi isso na terra. Planta não cresce porque alguém aplaude.
Cresce porque raiz faz o trabalho que não aparece. Eu tinha raiz agora. Funda, firme, quieta. E foi exatamente quando a raiz ficou mais funda que o vento trouxe o que eu menos esperava. Era uma manhã de março quando ela apareceu. Março em Minas tem uma qualidade particular. O verão ainda não foi embora de todo, mas você já sente o outono chegando pelas beiradas, no vento que de tarde fica mais frio do que devia, no céu que às vezes amanhece com uma cor que não é bem azul. É algo entre azul e cinza, como coisa que não decidiu ainda o que vai ser. Eu estava no terreiro, tomando café na caneca esmaltada, olhando para o cafezal que ficava úmido ainda da cerração da noite, quando o carro parou lá fora, na beira da estrada. Um Corsa branco, velho, com um amassado na lateral direita. Fiquei olhando. Ninguém desceu imediatamente. O carro ficou parado por uns 2, 3 minutos, tempo longo demais para quem chegou com certeza. Então a porta abriu, e eu soube antes de ver o rosto. Soube pelo jeito do ombro, pelo tamanho da hesitação, pelo modo que ela colocou o pé no chão com aquela delicadeza antiga que eu reconhecia de outro século de vida. Maria. Ela estava diferente. É claro que estava. Haviam se passado quase 7 anos. O cabelo escuro tinha fios brancos nas têmporas que ela não escondia. O rosto estava mais fino, mais cansado, com um tipo de peso que não é de doença física. É de coisa vivida que não vai embora. Vestia uma blusa simples, calça comum, sandália de tira. Nada do que eu lembrava da mulher que foi embora com Durval Mendes e sua caminhonete nova. Ela me viu parado no terreiro e parou também, a uns 20 metros de distância. Por um momento, nós dois ficamos exatamente assim, parados, separados pela distância e por tudo que o tempo deixou no meio. Eu não me movi. Ela começou a andar devagar na minha direção. Cada passo que ela dava, eu sentia o peito apertar de um jeito que não era exatamente dor. Era mais como reconhecimento. Como quando você escuta uma música antiga que você não tocou por anos e o corpo lembra antes da mente. Ela parou a uns 3 metros. Olhou para o meu rosto com um olhar que eu nunca vi nela antes, sem a leveza fácil do começo, sem a distância dos anos finais. Era olhar de mulher que passou por coisa dura e chegou do outro lado diferente. João, ela disse. A voz dela tinha mudado também, mais rouca, mais quieta. Eu não respondi imediatamente. Olhei para ela. Olhei de verdade. Do jeito que se olha quando você quer enxergar além da superfície. Vi o tremor leve no queixo que ela estava controlando. Vi as mãos que ela mantinha juntas na frente do corpo, uma dentro da outra, como criança que vai pedir algo que teme que não vai receber. Maria, eu disse. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha água neles, mas ela não deixou cair. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, ela começou. Mas você está. Estou. Pausa. Ele foi embora. O Durval. Há 3 anos. Foi com outra. Ela disse isso sem dramatismo, com aquele jeito seco de quem já processou a dor até ela virar só fato. Fiquei em Patos um tempo. Depois fui para Belo Horizonte, tentei trabalho. Não deu bem. Minha irmã também está com problema de saúde, estou ajudando ela. Ela parou, respirou. Eu não vim te contar minha vida para você ter pena. Não é isso. Então o que é? Perguntei. Voz calma. Mais calma do que eu esperava de mim mesmo. Ela me olhou direto pela primeira vez desde que chegou. Vim pedir perdão e vim... Ela hesitou. Vim perguntar se ainda havia alguma coisa entre a gente. O silêncio que veio depois era do tipo que tem peso físico. O cafezal ficava lá atrás de mim, quieto, no sol da manhã. Um bem-te-vi cantou uma vez, longe, e depois se calou. O vento mexeu nas folhas do café com aquele sussurro que eu aprendi a ouvir como se fosse linguagem. Eu senti muita coisa ao mesmo tempo, e não vou mentir que foi fácil. Senti a dor antiga, aquela dor do quarto de 3x3, da xícara lavada, da voz que disse não consigo mais.
Senti o peso da fazenda perdida, dos papéis assinados com mão tremendo, das palavras ouvidas de calçada. Senti tudo isso sair do fundo onde eu tinha guardado e subir de vez, limpo e claro como água que bate no fundo do balde e sobe. E depois, quando aquela onda passou, o que ficou foi uma coisa estranha. Não era raiva, não era saudade, não era amor. Ou pelo menos não o amor que um dia foi, que é coisa que não volta igual, como madeira que queimou. Era compaixão, simples, limpa, sem querer nada em troca. Eu a vi pela primeira vez como ela realmente era. Uma mulher que tinha tomado uma decisão, pagado o preço dela e chegado até mim com a verdade nas mãos, sem enfeite. Isso exige coragem. Tipo diferente de coragem, mas coragem. Respirei fundo. O ar tinha cheiro de café e terra úmida e aquela coisa sem nome que é o cheiro da manhã do campo. Maria, eu disse devagar, eu te perdoo. Ela fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo lado direito do rosto, só uma, e ela não limpou. Mas não posso voltar atrás. Ela abriu os olhos, me olhou. Não porque eu guardo rancor, continuei. Não guardo. Isso é verdade. Mas porque a vida que eu tenho aqui, o homem que eu me tornei aqui, foi construído depois que você foi. E não é que eu não te queria antes, eu queria. Mas o João que você conheceu e o João que sou hoje são dois homens diferentes. E esse que sou hoje não cabe no que fomos. Ela ficou quieta por um tempo longo. Olhava para o chão. Depois olhou para o cafezal, como se estivesse vendo pela primeira vez o lugar onde eu tinha chegado. Você ficou bem, ela disse. Não era acusação, era constatação. Tinha até uma coisa parecida com alívio. Fiquei, eu disse. Eu precisava ver isso. Não entendi imediatamente o que ela quis dizer, mas ela explicou do jeito direto que às vezes a gente fala quando não tem mais nada a perder. Precisava saber que eu não te destruí, que você continuou. A voz trincou um pouco nessa parte, e ela deixou. Isso me ajuda a dormir. Fiquei olhando para ela. Senti o nó na garganta que aparece quando a gente é pego de surpresa pela humanidade de alguém. Porque aquilo que ela disse era honesto de um jeito doloroso, e honestidade dolorosa é coisa rara e séria. Você também vai continuar, eu disse. Vai não de mim, mas vai continuar. Ela assentiu devagar, como quem anota algo importante. Ficamos um instante assim, parados no terreiro, o sol de março entre nós dois, o cafezal ao fundo. Uma foto que ninguém tirou, mas que ficou. Depois ela virou as costas e foi andando devagar de volta para o Corsa branco. Abriu a porta, ficou um segundo com a mão na maçaneta. Não virou e foi embora. A poeira vermelha levantou da estrada de chão, fechou atrás do carro e foi baixando devagar, devagar, até que não havia mais nada além da estrada, e o silêncio e o cafezal se movendo manso no vento. Eu fiquei parado até a poeira assentar toda. Depois peguei a caneca de café que estava ainda na mão, fria agora, e joguei o resto no chão. A terra vermelha bebeu em silêncio. Entrei para buscar mais. Isso foi há 4 anos. Conto essa história agora porque meu primo Geraldo me pediu. Ele disse que precisava escrever, que precisava ir além das minhas palavras curtas, que havia gente que devia ouvir. Eu disse que homem de roça não é escritor. Ele disse que não precisava ser, precisava só ser honesto. E honestidade eu sempre tive, mesmo quando não tinha mais nada. Então conto. A fazenda hoje tem 300 alqueires de café e uma área de agrofloresta que iniciamos há 2 anos. Ideia de Marcelo, filho de Seu Benedito, que virou uma espécie de consultor nosso e parceiro de pensamento. Seu Benedito se aposentou de verdade no ano passado, passou a fazenda para mim em sociedade formal, papel assinado, cartório, tudo. Ele mora numa casinha em Abaeté com a esposa, vem nos visitar a cada 2 meses, caminha pelos talhões com as mãos para trás, olhando para cada planta com aquele olhar de avô que visita neto e vai conferindo se está crescendo certo.
Tenho 2 funcionários fixos e mais 8 na época da colheita. Pago direito, pago em dia, ofereço almoço no terreiro, mesa comprida de madeira sob a sombra do ipê que plantei no primeiro ano. Porque aprendi que fazenda que trata mal o trabalhador é fazenda que não entende do que é feita de gente antes de ser feita de terra. A casinha de adobe onde morei os primeiros anos foi reformada. Pintei de branco, troquei o telhado, coloquei janela maior. A mangueira ainda está na frente, maior agora, mais sombra. De tarde, quando o trabalho do dia termina, eu sento embaixo dela com o café e fico olhando para o cafezal. O sabiá ainda aparece. Ou é outro sabiá, não sei, mas parece o mesmo, canta do mesmo galho no mesmo horário, e eu não preciso decidir se é o mesmo ou não para apreciar. O chapéu de palha ainda existe. O de agora é o terceiro. O primeiro desmanchou de tanto uso. O segundo eu dei de presente a um menino da vizinhança que me ajudou numa cerca caída depois de temporal. Mas o hábito permanece. Todo dia, antes do sol nascer, eu saio, boto o chapéu e olho para o céu. Às vezes digo algo, às vezes só fico. Depende do dia, do que estou carregando, do que o céu tem a oferecer. Minha mãe, que ainda é viva, 82 anos, firme como angico, me perguntou uma vez se eu me arrependo de alguma coisa. Estava num domingo de visita. Ela tomando o café que ela diz que só eu sei fazer do jeito certo e me olhou com aquele olhar de mãe que não precisa explicar por que está perguntando. Fiquei pensando de verdade antes de responder. Me arrependo de coisas que fiz, eu disse. De coisas que não fiz. Mas não me arrependo de como as coisas ficaram. Ela sentiu. Tomou o café. Ficou quieta, que é como ela concorda com as coisas importantes. Quanto a Maria, soube por terceiros, um ano depois da visita, que ela voltou para Lagoa Formosa, onde a família dela é, que está cuidando da irmã, que melhorou um pouco, que abriu uma pequena costura em casa, atende as vizinhas, que está bem dentro do que é possível. Fico contente com isso. Não de um jeito complicado, não com saudade misturada. Fico contente simples, do jeito que você fica quando uma pessoa que você um dia amou encontrou um jeito de continuar. É o mínimo que a gente pode querer para o outro, mesmo quando o outro machucou. Perdoar, aprendi, não é dar de volta o que foi. É largar o peso de carregar o que não pode ser desfeito. É chegar na beira do poço, olhar fundo e decidir que não vai morar lá dentro. E o que aconteceu comigo? A perda, a humilhação, a reconstrução, o encontro inesperado naquela manhã de março, às vezes me parece grande demais para uma vida só. Mas aí eu olho para o cafezal e lembro que café leva anos para produzir. Que você planta hoje o que vai colher daqui a 4, 5 estações, que a terra não tem pressa, só tem compromisso. E que o homem que aprende isso aprende talvez a coisa mais importante que o campo tem para ensinar. Tem uma coisa que não contei a ninguém ainda e talvez seja a mais importante de todas. Na semana depois que Maria foi embora, depois daquela manhã de março, com a poeira vermelha e o café frio e o silêncio que ficou, eu voltei para o talhão como sempre. Era final de tarde, o sol já inclinado, aquela luz que pega de lado e deixa tudo com sombra comprida. Estava podando um galho quando parei. No chão, entre 2 fileiras de café, havia uma planta diferente. Não era café. Era um pé de boldo, daqueles que a gente usa para chá, que minha mãe plantava na beira da horta quando eu era menino. Não havia boldo em lugar nenhum da fazenda. Não havia como ter chegado ali. Fiquei olhando para ela por um tempo longo. A planta estava saudável, bem enraizada, como se tivesse ali faz tempo. Não fui buscar explicação, não perguntei aos funcionários, não arraquei, não movi. Deixei ali. Hoje o pé de boldo ainda está no meio do cafezal. Cresceu, ficou mais largo, mais alto. Os funcionários passam por ele e não fazem pergunta. Talvez porque no interior você aprende que algumas presenças não precisam de explicação. Elas só precisam de respeito. Pode ser que seja coisa da natureza. Semente carregada por pássaro, por vento, por acaso.
Pode ser que seja outra coisa. Não sei. Não preciso saber. O que sei é o seguinte: todo dia, quando passo pelo talhão, eu paro um segundo naquele pé de boldo. Coloco a mão na folha. Ela é áspera, aromática, com aquele cheiro que lembra infância e cuidado e mãe. E fico um instante assim, conectado por aquela planta a algo que é maior do que eu e que eu não saberia nomear. Depois continuo. Eu sou João Custódio Ferreira, 58 anos, fazendeiro. Sobrevivi ao que achei que não ia sobreviver. Construí o que achei que não saberia construir. Perdi o que achei que era tudo. E encontrei, no fundo do que restou, a coisa que era eu. Não sou homem de palavras compridas. Nunca fui. Mas se alguém um dia me perguntar o que aprendi com tudo isso, com a perda, com o recomeço, com a terra vermelha de Minas e o cafezal que floresceu, e a manhã de março em que o passado veio me visitar e eu o mandei embora com paz, eu vou dizer o seguinte: a maior perda que você vai ter na vida talvez seja exatamente o que precisava acontecer para você encontrar o que realmente é. E às vezes, quando você para de correr e de se lamentar e de olhar para trás com ódio e finalmente fica quieto no meio do que tem, a terra te mostra o caminho. Sempre mostrou. A gente é que não estava olhando para o chão. Fim.